Quando nós olhamos na literatura antiga, nós temos alguns épicos muito interessantes. Não sei quem foi assistir Beowulf, mas o Beowulf que apareceu no cinema não tem nada a ver com o Beowulf da literatura. Quando você estuda literatura, eu tive a oportunidade de ler isso daí no inglês arcaico ainda. Gastei 6 meses para ler um negocinho, lá nos Estados Unidos fazia parte de uma matéria de literatura britânica, então eu tive que ler o Beowulf. E não tinha tradução, era ler daquele jeito que estava escrito lá. E para mim era quase chinês. Depois eu consegui uma tradução, tinha o inglês da época e o inglês atual. Então eu li os dois e foi muito interessante. Daí você pode ver que o filme Beowulf, que foi lançado agora, praticamente não tem nada de interessante, não tem nada que represente aquilo, nada assim. Muito da característica principal do que foi colocado nos escritos ficou diferente na tela. Por quê? Esse Beowulf foi um rei, foi uma pessoa que existiu. E esse poema épico dele, esse épico anglo-saxônico de Beowulf, trata especificamente de coisas que esse rei tinha feito durante a vida. Ele, por exemplo, ele matou várias serpentes voadoras, protegendo o reino dele. Essas serpentes voadoras, nós já vimos o significado de serpente, vamos traduzir para réptil. Ele dizia que essas serpentes tinham praticamente uma asa muito comprida, ou seja, uma envergadura de asa, poderia chegar até aproximadamente 8 metros. No meio da asa, tá, na parte de estrutura, tinham 3 pequenos dedinhos. A cauda era longa, era longa como se fosse uma lança, tá, dessa de guerreiro. A cabeça parecia uma dessas machadinhas de guerra. A pele da asa era como uma pele de morcego. Todos esses detalhes são características de pteranodontes, da família dos pterossauros. Mas ele disse também que ele matou 2 animais. Um deles foi Grendel e a mãe do Grendel. E ele dá uma descrição de quem eram esses animais. Mas é interessante porque a mãe do Grendel no filme ficou muito interessante, né? A Angelina Jolie, eu acho que não servia para ser a mãe do Grendel, porque a mãe do Grendel era muito feia. Parecia, literalmente, era para ter sido um tiranossauro. Porque a descrição que nós temos no livro é de um tiranossauro. Agora, foi feita toda uma adaptação, porque seria muito difícil imaginar, por volta do ano 500 ou ano 600 depois de Cristo, você ter gente caçando Tiranossauros Rex por aí, ou matando pterossauros. Então nós precisamos entender que a literatura trata, mas não com a terminologia que nós temos hoje. Dentro desse contexto, muitas pessoas têm perguntado se, no caso, as iguanas lá das Ilhas Galápagos seriam dinossauros ainda vivos hoje. Não. Nós encontramos, assim, iguanas, tem algumas coisas muito parecidas, inclusive no registro fóssil. Então não parece ser. O dragão de Komodo também não parece ser descendente dos dinossauros, mas são répteis interessantes que nós temos no planeta. Nós não usamos também essa questão de, por exemplo, o monstro do Lago Ness, o monstro do Lago Champlain, esse tipo de fotos que foram tiradas por aí, como exemplos de que os dinossauros ainda estejam vivos hoje, ou pelo menos estiveram vivos até pouco tempo atrás. Por quê? Porque esses animais, essas fotos, desculpe-me, são questionáveis, mas tem algumas que não são questionáveis, como, por exemplo, essas fotos foram tiradas no ano de 1925, lá na Califórnia, na Baía de Monterey, na praia chamada Moore. O que vocês estão vendo ali é a cabeça de um plesiosauro.